amado ouvinte, graças ao Senhor por mais uma quinta-feira do nosso alimento diário, quarta semana, onde nosso ponto para ler com oração está baseado em 2 Pedro 1,19, que diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e faz bem atender como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Louvado seja o Senhor. O título da sua mensagem de hoje é a palavra profética. Senhor Jesus. Como nós sabemos, amado ouvinte, e vimos na quinta-feira da semana passada, os colossenses, eles ouviram o evangelho pregado por Epáfras e deram crédito a essa palavra não como de homens, mas como de Deus. Isso está em Colossenses 1,5. E a palavra de Deus, querido, ela é a palavra da verdade. No Jardim do Éden, o homem, ele foi desconectado de Deus, transgredindo ali a sua ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ardilosamente, a serpente ele enganou a Eva e aí a fez comer do fruto que Deus disse para não comer. Daí essa desobediência causou a desconexão entre o homem e Deus. Ó Senhor Jesus! E aí, uma vez desconectado de Deus, que é a verdade, a realidade, que é esse nosso próprio Deus, o homem, ele tornou-se vazio, porque ele perdeu a conexão com Deus. Tornou-se um vácuo. Com esse vazio, ardilosamente, a serpente, que é o adversário de Deus e o nosso adversário, introduziu no homem a morte, o pecado. Portanto, amado ouvinte, nós agora, o homem, precisa dessa palavra da verdade. Todo ser humano agora foi desconectado de Deus, destituído dessa verdade que é o próprio Deus. Ele está sem a realidade. O evangelho agora é o quê? É as boas novas, a boa notícia. Sabe para quê, amado ouvinte? É para os destituídos, é para mim e você, é para todo homem que se achega a Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho é a palavra da verdade. É o que nos conecta a Deus, a verdade. Essa verdade ela chega a nós por meio de um veículo. Esse veículo, amado ouvinte, nada mais é que a palavra que traz a verdade ao homem, que foi dela destituído. Para desfrutar dessa palavra da verdade, nós precisamos ouvi-la e não só ouvir, mas também entendê-la. Precisamos entender a graça de Deus na verdade. É isso que Paulo nos mostra bem claro aos Colossenses, quando ele fala ali da esperança que estava preparada para ele nos céus, a qual nós ouvimos pela palavra da verdade, o Evangelho, louvado seja o Senhor, e entendemos a graça de Deus na verdade. Isso está em Colossenses, amado, 1, versos 5 e 6. A palavra entenderam aqui quer dizer epigenosco em grego. E essa palavra, ela indica um conhecimento profundo, um conhecimento pleno. Não é um conhecimento teórico, algo do homem. Esse pleno conhecimento é um conhecimento espiritual, é um conhecimento do plano celestial. É conhecer as coisas como Deus conhece. Louvado seja o Senhor. E esse conhecimento, amado ouvinte, ele é conhecido por praticar a palavra profética. Desde o início da igreja, no primeiro século, ele usava seus apóstolos como porta-voz da sua palavra. E a princípio ele usou o nosso irmão Pedro, com a finalidade de alcançar os judeus. E depois ele usou também o nosso irmão Paulo com a finalidade de alcançar a mim e a você, ou seja, aos gentios. Depois ele usou João. E quando esses apóstolos falavam, não era eles que falavam, mas o próprio Deus neles. João ele afirma isso para nós, que quando Deus ele quer revelar algo aos seus servos, primeiramente ele notifica a um deles.
Isso está em Apocalipse 1:1. E nos últimos tempos, o nosso Deus notificou a João, embora houvesse outros apóstolos, Deus quis notificar só a João. João era o único canal que, dentre o grupo de apóstolos e profetas e servos de Deus, foi usado para receber as revelações e levar a obra de Deus adiante. Esse foi o nosso irmão João. Então, amado ouvinte, em cada era, Deus usa um servo para conduzir ao avanço da sua obra. Hoje, em nosso tempo, ele faz isso por meio da palavra que nós chamamos de palavra profética. Essa expressão está lá em Pedro 1,19. Está justamente no ponto que a gente leu com oração. Também no livro da História da Igreja, do nosso irmão Andrew Miller, quando nosso irmão, observou a degradação da igreja, que começou desde o século II, ele comparou esse fato com as 7 igrejas, ou seja, as 7 cartas. A igreja citada nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o nosso irmão constatou que até o século XVI a igreja ela se degradou, porque a partir do século II não houve mais nenhum apóstolo levantado por Deus para trazer a sua palavra instantânea, a palavra do momento, para que desse direção à igreja. Houve uns chamados pais apostólicos, porém, a preocupação desses pais apostólicos era apenas uma: era não deixar que a herança dos apóstolos do primeiro século se perdesse. Infelizmente, sem profecia, sem visão e nem palavra, o povo ele perece, ele vai se corromper. E aí fica sem uma direção. Senhor Jesus, então, segundo o nosso irmão Andrew Miller, a restauração começou no século XVI, que corresponde ao período da igreja em Sardes, que é citado em Apocalipse. Contudo, essa situação ela não foi completada, não foi completa. Essa restauração não foi completa, porque ainda trouxe muitos erros do passado, nessa restauração trouxe muitos erros do passado. Então a restauração teve prosseguimento com a igreja em Filadélfia, que ainda é considerada de pequena força, com pouca influência financeira, econômica e política. Ela tinha diante de si uma porta aberta. Louvado seja o Senhor, uma porta colocada pelo nosso Deus, pelo próprio Senhor. Essa porta aberta, ela tem a ver com os tesouros da palavra profética, que foi aberta àquela igreja em Filadélfia. Então, no âmbito histórico, essa igreja ela começou a ser levantada no século XVII. Um fato conhecido como avivamento morável, com o conde Zizerdolf, prosseguindo no século XVIII, lá na Inglaterra. E aí avançou, foi avançando com o Atmani na China, com o nosso irmão Witness Lee nos Estados Unidos e também com o nosso irmão Dong no Brasil. Louvado seja o Senhor. Então todos esses foram no seu devido tempo. Que louvado seja o Senhor, eles trouxeram a sua palavra profética. Em particular, o nosso irmão Dong, ele trouxe a palavra profética que atendeu a necessidade até certo tempo, mas ainda era necessário que a igreja tivesse em condição adequada, para que assim Deus pudesse acelerar sua obra e fazer chegar a era de Apocalipse, a era dos 7 Espíritos. Louvado seja o Senhor. Então, esse momento apocalíptico provavelmente começou em 2017 e em 2020 nós vimos que a aurora ela estava chegando. Todos os sinais da vinda do Senhor estavam ficando muito claros, confirmando-se. Aí nós confirmamos a valorizar a palavra profética. Passamos a ver a palavra profética sendo usada por Deus com poder. Louvado seja o Senhor. Atuando na igreja e por meio dela.
Isso, querido ouvinte, começou pela comportagem dinâmica, Avança Jovem, Rede de Cuidado e também com Posso Orar por Você. Esses itens também geraram a Rede de Cuidado dos Homens de Oração. E também, amado leitor, o fortalecimento, amado ouvinte, o fortalecimento do Expor Livro e do Bom Café. Tudo isso ocorreu porque Deus ele encontrou uma igreja que valorizou essa palavra. Louvado seja o Senhor. Muitos passaram a acompanhar essa palavra e ver o valor dessa palavra profética. Porque a palavra de Deus é quem faz a sua obra. Louvado seja o Senhor. Atualmente tudo isso tem se intensificado cada dia mais por meio da imersão da palavra, quando imergimos na palavra, quando ruminamos essa palavra. Então, amado leitor ouvinte, que o Senhor encontre em nós um coração que valorize a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Um ótimo dia e o Senhor continue suprindo você em nome do Senhor Jesus Cristo.